Olá, pedagogos do Brasil. A nossa aula de hoje, ela tem com essa temática bem relevante para nós, a aula de lúdico e aprendizagem. E na aula anterior, a gente pôde perceber a importância do lúdico nas nossas salas de aula. O quanto é importante para o professor perceber, na sua essência, a raiz dessa ludicidade. O que nós podemos fazer para melhorar o ensino e a aprendizagem de crianças ainda pequenas? Podemos perceber o quanto os documentos nacionais, desde os anos 90, têm trabalhado isso, têm reforçado isso, têm buscado práticas para que nós, professores, pudéssemos, de fato, abraçar essa causa nobre, onde as nossas salas de aulas possam ser esse ambiente de profundo aprendizagem, desde as crianças nas suas pequenas. E a nossa aula de hoje, com esse tema lúdico e aprendizagem hoje, ela vem reforçar a literatura infantil como forma de expressão da aprendizagem. E para início de conversa, nessa aula 2, a gente pode perceber que centramos-nos na noção de escola ser o local por excelência de formação do indivíduo leitor, visto que ela ocupa o espaço privilegiado de acesso à leitura. E aqui a gente começa a desmistificar algumas situações corriqueiras da nossa sala de aula. A gente começa a perceber que a literatura não é assunto só para adulto, mas as crianças também necessitam desse ambiente literário, e a nossa ludicidade, a nossa forma de planejar essa aula literária vai fazer o essencial. O quanto a contação de história, o quanto você, pedagogo, incorporar essa personagem de professor lúdico vai fazer a grande diferença dentro dos ambientes de sala de aula. A literatura como forma de aprendizagem da criança. O aparecimento da literatura no Brasil foi iniciado pelo aceleramento da urbanização que ocorreu entre o fim do século XIX e o começo do século XX. Houve essa expansão e os centros urbanos começaram a ficar muito lotados. E com essa expansão, grande crescimento dentro dos centros urbanos, houve essa preocupação com as crianças. As crianças começavam a se misturar em muitos ambientes e a gente começou a perceber que havia essa regressão na aprendizagem, e daí então apareceu a figura do cuidador. E esse cuidador foi permitindo que a literatura fosse entrando de forma simples, de forma tímida, dentro dos espaços de aprendizagem das crianças. E a importância da contação de história para o desenvolvimento da leitura. As crianças, nós estamos falando de crianças pequenas, de crianças que talvez ainda não saibam fazer uma leitura, decodificar palavras, mas elas sabem contextualizar falando a partir do seu jeito de agir na sua sala de aula, pedagogo, a partir da sua forma de ministrar a sua aula. E a literatura na educação infantil é capaz de promover esse conhecimento de si e do mundo, incentivando a curiosidade, a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico e social, objetivos elencados como eixos do currículo nas práticas pedagógicas da educação infantil. O quanto é importante trabalharmos essa literatura, levarmos esse espaço literário para as nossas salas de aula de educação infantil. O quanto vai fazer assim essa diferença gigantesca para os nossos espaços escolares. E será um trabalho nosso permitir que esse espaço seja de profundo aprendizagem das crianças. E a arte?
estamos falando de literatura, estamos permitindo aqui que as crianças pequenas vivam esse ambiente literário, que elas também façam essa leitura de mundo e alimentem a sua imaginação. E agora a arte entra no cenário como esse objeto também lúdico dentro das nossas práticas de sala de aula. E o referencial curricular nacional para a educação infantil, ele vai ressaltar, ele vai dizer o quanto é importante que as artes visuais devem ser concebidas como uma linguagem que tem estrutura e características próprias, cuja aprendizagem no âmbito prático e reflexivo se dá por meio da articulação dos seguintes aspectos: o fazer artístico, a apreciação e a reflexão. A partir do momento em que a gente coloca a mão na massa junto com essas crianças e vamos produzindo elementos que têm sentido para a aprendizagem dela, vamos permitir que elas apreciem aquilo que elas mesmas produziram e fazer essa reflexão, essa leitura de mundo. Isso será essencial para o aprendizado delas. Está aqui essa imagem, né, dos referenciais. Eles são 3 volumes essenciais para professores da educação infantil terem como livro de cabeceira de cama. O volume 1, o volume 2 e o volume 3 desse referencial, que a cada volume ele vai permitindo fazer essa notória reflexão de como a gente pode melhorar a nossa prática lúdica dentro dos ambientes educacionais, principalmente na educação infantil. A importância da arte no contexto histórico. A gente vai perceber que todo professor ele precisa ter isso na ponta da língua, que o ensino de artes no Brasil evoluiu consideravelmente de acordo com os momentos históricos e correntes pedagógicas vigentes. Então, toda corrente pedagógica tratava a arte como um sentido. E a partir de agora a gente começa a perceber que ela tem uma outra visão e o quanto o fazer artístico e quanto a apreciação e a reflexão precisa estar dentro dos ambientes escolares. A influência da pedagogia centrada no aluno nas aulas de arte direcionou o ensino para a livre expressão de valorização de processos de trabalho. E os PCNs, também documento nacional, ainda nos anos 90 se reforçava que inicia-se com as discussões sobre a nova LDB, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, sancionada em 20 de dezembro, que reforça que o ensino de artes é essencial para o ensino e a aprendizagem. E a gente começa a perceber que está aqui o nosso fazer pedagógico, é permitir que as crianças se envolvam nesse fazer artístico e elas também vão fazendo a sua apreciação, vão melhorando e fazendo a sua reflexão de como elas podem melhorar dentro dos ambientes pedagógicos. A arte como instrumento da prática pedagógica, ela é utilizada na escola, nos ambientes escolares, como essa facilitadora, essa ferramenta que auxilia no desenvolvimento de habilidades para a alfabetização, por exemplo, ou para a descarga de energias. Não existe arte pela arte. Então a arte é como se fosse aquele ânimo novo, aquele gás. É a partir da nossa arte que os ambientes escolares eles serão mais lúdicos, que os ambientes escolares eles serão mais propícios para a aprendizagem das nossas crianças. E o quanto vai ser se respirar e se voltar e se retomar importante para o ensino-aprendizagem das nossas crianças. A arte nos PCNs, os PCNs são os parâmetros curriculares nacionais. Mais um documento muito importante que nós devemos sempre ter ele como livro de cabeceira e retomar e rever quais objetivos propostos, onde eu posso melhorar na minha aula lúdica. E ele vai dizer que o professor não pode ver apenas ele mesmo, essa figura, como um transmissor de conhecimento, porque a mídia e a internet são cada vez mais eficientes nessa tarefa. Porém, não funcionam como transmissores de valores. Então, é se misturando com as crianças, permitindo aprender também com elas e que elas aprendam com você, professor, que nós estaremos fazendo de fato a nossa parte dentro das nossas salas de aula. A
arte ela exerce um papel indispensável na formação e na educação das nossas crianças. À medida que representa as experiências individuais, a criança passa a utilizar a arte como meio de expressar seus desejos, sonhos, medos e descobertas. É a partir daí que nós iremos entrar nesse mundo da criança, porque ela vai colocar na sua arte tudo aquilo que ela tem passado, todos os seus anseios, as inseguranças, mas também aquilo que ela já consegue dominar com propriedade. A arte será esse forte auxiliador no ensino-aprendizagem das nossas crianças e adolescentes. E ela deve também proporcionar às crianças, aos alunos, a descoberta do ato criativo. É a oportunidade de entrar em contato com a imaginação e a possibilidade de expressar pensamentos e sentimentos através das manifestações artísticas. Nós iremos perceber as habilidades, tanto propostas pela BNCC, através da aula de arte nas nossas crianças e também nos nossos adolescentes, né? E a arte na escola, ela precisa ser esse ambiente socioeducativo que tanto a ludicidade vem nos propondo e é responsável por permitir que os alunos tenham acesso aos conteúdos artísticos através de um professor de arte que atuará como um elo entre o estudante e as linguagens artísticas. A dança, o teatro, a música, artes plásticas, a arquitetura. Aqui nós vamos começando a compreender o nosso papel de alimentar o imaginário das crianças, através dessas atividades lúdicas, da música, dela se expressar através do teatro, se expressar através da dança e alimentando e fortalecendo o seu imaginário. E o ensino de arte deve preparar o aluno para o exercício da percepção de mundo mesmo, como esse espaço de reflexão e de possibilidade de transformação do cotidiano. Este preparo deve ser adequado à vida do aluno e à comunidade e meio social ao qual ele está inserido. Então não é apenas um mero passatempo, não é apenas um encher linguiça, como a gente até costuma falar nas nossas reuniões pedagógicas, mas é se reforçar para a criança que ela consiga perceber o mundo à sua volta e fazer as suas próprias reflexões. A disciplina de arte deve garantir que o aluno conheça e vivencie aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos em música, artes visuais, desenho, teatro, danças, artes audiovisuais. Então a gente percebe, né, o quanto é importante, quantas atividades, quantos elementos a gente pode estar levando para a nossa sala de aula para reforçar esse espaço lúdico de profundo aprendizagem nas crianças. E para desenvolver um bom trabalho, o professor precisa descobrir quais são os interesses, as vivências, as linguagens e práticas de vida dos seus alunos. É preciso se misturar com ela. Nós iniciamos essa aula falando de literatura, o quanto ela foi importante em seu surgimento, para que assim pudéssemos criar esse espaço literário e alimentar as nossas crianças daquilo que elas precisam de fato compreender na sua idade. E fomos entrando no mundo da arte, fomos percebendo a essência da arte para o desenvolvimento das crianças, principalmente na parte lúdica, e o seu papel pedagogo é essencial para criar esse ambiente. É você, o responsável por esse espaço lúdico de profunda aprendizagem. A nossa aula de hoje está encerrando por aqui. Até a próxima.